Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Luciana Saravia, repórter do Poder 360 e vou entrevistar hoje o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Eduardo tem 36 anos, é bioquímico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Empresário e político, filiou-se ao Partido Novo em 2015. Tornou-se presidente da sigla em março de 2020 e foi reconduzido em abril de 2023 para um mandato que se estende até 2027. Eduardo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 7 de abril de 2025. Eduardo, eu começo perguntando. O chefe do diretor estadual de São Paulo, Christian Lobauer, fez uma sugestão no começo do mês passado em uma entrevista e sugeriu uma chapa composta pelo atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é do Novo. Qual é a sua avaliação sobre essa sugestão? Olha, a chapa entre Romeu Zema e Tarcísio vem sendo discutida há muito tempo. Discutida não, mas sugerida, né, por muitos analistas, até a própria população, né? Quem acompanha a política muito gostaria de ver os dois juntos, mas acho que ainda é muito prematuro qualquer tipo de discussão. Antes de qualquer coisa, nós precisamos ver como fica a situação de fato eleitoral do Bolsonaro, né? Eu tenho defendido dentro do partido e fora do partido que para vencer o PT, e acredito que vai ser uma eleição difícil, não tem nada a ganho, apesar da baixa aprovação do Lula nesse momento. Isso também aconteceu lá em 2005 com o Mensalão, eles conseguiram recuperar, então acho que tudo é muito prematuro ainda e é preciso que a direita se organize para vencer a eleição. Se eventualmente o Bolsonaro conseguir recuperar os seus direitos políticos, eu defendo uma frente ampla com o nome dele. Agora, se isso não acontecer, eu entendo que todos os partidos precisam sim se organizar, preparar seus candidatos, lançar seus candidatos para que lá na frente, de fato, o mais viável consiga representar a direita. Então, qual é a proposta do Partido Novo para as eleições de 2026? Olha, nós certamente estaremos do lado que for para vencer o PT, porque o Novo nasceu da essência do partido de ser justamente contra tudo que o PT fez, né? Tudo que o PT defende, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista das práticas, inclusive, né? Da forma como o PT faz política. O Novo é o total antagonista do PT, inclusive é o partido considerado mais à direita, mas o mais à oposição, né? As votações do Novo são, em geral, completamente contrárias ao que o governo, ao que o PT coloca em pauta e indica os seus partidos na Câmara dos Deputados e também no Senado. Então o Novo estará do outro lado. E, evidentemente, nós temos um governador de Minas Gerais, segundo maior estado, colégio eleitoral importante, não só pelo tamanho, mas por ser o que a gente chama de swing state, né? Que às vezes vota à direita, às vezes vota à esquerda. Então, ter um candidato, né, um futuro candidato, um ativo eleitoral como é o Romeu Zema, representando esse estado, trazendo esses votos dessa população para o campo da direita, para uma chapa da direita, é absolutamente essencial. Então, eu vejo ele como uma pessoa certamente necessária, né, na discussão política e no processo eleitoral de 2026, por isso, pela pessoa que ele é. E fora isso, o Novo também tem diversas outras lideranças importantes. Teremos candidato ao Senado no Rio Grande do Sul, como Marcel Van Hatten, temos o Deltan Dallagnol como candidato ao Senado no Paraná, o próprio Ricardo Salles em São Paulo. Então são candidatos fortes, porque entendemos que além de vencer o PT e mudar o chefe do Executivo, é preciso também mudar a composição do Senado Federal. O Senado Federal se enfraqueceu muito do ponto de vista institucional, se apequenou diante dos arbítrios do Supremo Tribunal Federal e certamente a eleição do Senado será pauta da eleição, sobretudo para que os candidatos se posicionem em favor do impeachment de ministros do Supremo. Por falar do governador Romeu Zema, ele fez parte de chefes dos executivos estaduais que marcaram presença no ato pela anistia ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar dele estar inelegível, ele continua se colocando como o candidato da direita. Há temores de que essa estratégia possa enfraquecer ou até mesmo fragmentar uma direita unificada para 2026. Queria saber qual que é a sua avaliação sobre essa estratégia e se você acha que a direita vai conseguir se unificar por uma chapa em 2026 para enfrentar, talvez, o atual presidente Lula. Eu acho que ele está no direito dele, né, de se consolidar como candidato. E
inclusive eu defendo que lá na frente a gente consiga formar essa união. Acho que a união é muito importante para a gente vencer. Se eventualmente, por qualquer razão, isso não acontecer num primeiro turno, que haja então um segundo turno. Mas que os candidatos, os futuros candidatos nesse cenário fragmentado, estejam preparados para disputar essa eleição. Acho que isso é o mais importante. Então, há muita discussão agora, há muitas incertezas, né? Sequer temos certeza de como é que vai ser do outro lado, ninguém sabe se o Lula vai ser candidato ou não, se vai ter outro candidato. Então, acho que mais importante de tudo que está ao nosso alcance agora é nos prepararmos, não só com candidaturas ativas nos estados, em palanques, mas também buscando nomes, né, para a gente fazer composições interessantes de deputados federais, porque não adianta nada só ganhar a presidência, nós precisamos ter composições nas duas casas, no Senado especificamente, com relação para limitar os arbítrios do Supremo, mas na Câmara também para dar governabilidade. Por falar nesse ponto, eu queria entender qual é a expectativa do partido, do Diretório Nacional do partido, porque hoje vocês têm 4 deputados federais e um senador. Quais vão ser as estratégias, se a gente já pode falar de números, de quantos candidatos o Novo terá para cada casa em 2026? Nós vamos ter o máximo de candidatos possível, né? Acho que em 2022 o Novo acabou pecando por não ter conseguido construir base suficiente para a eleição, né? O Novo foi bem em 2018, naquela eleição, que foi muito singular, né, no que diz respeito à antipolítica, ao antissistema. Então, os candidatos que vinham de fora da política tinham uma atração natural. Em 2022, isso não se consolidou, houve uma polarização muito forte e o Novo não conseguiu manter, né, ou não conseguiu consolidar suas bases, porque em 2020, nas eleições municipais, o partido tomou uma estratégia equivocada, que foi a de não ir para os municípios, não eleger vereadores e não eleger prefeitos. Isso não deu capilaridade para o partido, que seria importante na eleição de 2022, e a nossa bancada reduziu pela metade. Mas agora, para 2026, nós fizemos a lição de casa, né? Nas eleições municipais agora em 2024, o Novo foi para mais de 600 municípios, temos vereadores em todos os estados do Brasil. Então, nós vamos ter nominatas competitivas com capilaridade, com prefeitos, mostrando como é uma gestão do Novo, para sim ter uma votação muito mais expressiva. Hoje eu estou tranquilo que o Novo já tem voto suficiente para bater a cláusula de barreira, mas nós vamos trabalhar para trazer mais nomes competitivos e chegar aí 15, 20, 30 deputados, se Deus quiser. No começo do ano, o Novo teve um candidato à presidência da Câmara, que foi o deputado Marcel Van Hatten, que a gente inclusive entrevistou aqui no PV 360. Apesar de não ter saído vencedor, ele acabou ganhando 31 votos, que era muito além do que muitas bancadas, analistas e até mesmo o próprio candidato esperava. Esse número acabou gerando alguns ruídos e até mesmo críticas dentro do PL, que é um partido aliado do Novo dentro da oposição, e acabou gerando um distanciamento entre os deputados. Eu queria a sua avaliação de como está a relação hoje entre o Novo e o PL. A relação está ótima, acho que foi uma questão de momento, eram visões diferentes, uma mais pragmática, no caso do PL, uma nem tanto quanto a nossa, né? Nós defendemos o pragmatismo, acho que o pragmatismo é importante para a gente alcançar grandes resultados. Só que em determinados momentos precisa ter um certo limite. Ali nós não entendíamos que seria o melhor caminho, nem com o Hugo Mota, muito menos com o Alcolumbre. E há certos momentos que você precisa se posicionar, ainda que seja para não ser bem sucedido. Então houve essa diferença, aquela divergência naquele momento. O Marcel acabou fazendo muitos votos, poderia ter feito mais, inclusive. Houve uma campanha muito forte ali para se tirar votos do Marcel no final, mas isso já é passado. Acho que o PL e o Novo têm muito em comum, sobretudo na Câmara e no Senado, e tem atuado junto ali nos dois blocos para ser oposição ferrenha e ao governo Lula e aos desmandos do PT. Quais são as prioridades do partido hoje? Hoje, as prioridades do partido são trabalhar para construir nominatas competitivas para a gente bater a cláusula de barreira, colocar os nossos principais nomes que tenham viabilidade eleitoral para disputar cadeiras de Senado, que acho que isso é importantíssimo. Nós temos grandes nomes, como eu citei aqui, o próprio Marcel Van Hatten pelo Rio Grande do Sul, Deltan Dallagnol pelo Paraná, Ricardo Salles por São Paulo, e ter uma pré-candidatura, eventualmente, se o Bolsonaro não conseguir se viabilizar, uma pré-candidatura em torno do nome do Romeu Zema, para ser essa opção da direita em 2026.
Qual é a sua avaliação sobre este terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? É horrível, péssimo, desastroso. Parece que reuniu todos os piores defeitos possíveis para uma gestão. Parece que está com preguiça, parece que não tem vontade, mal assessorado, repetindo os mesmos erros, uma visão analógica da política no mundo digital, no mundo da política digital. O PT perdeu as ruas, perdeu o debate econômico, mas ainda assim continua insistindo, achando que tem as ruas e achando que tem as melhores ideias para a economia. Infelizmente, quem paga essa conta somos todos nós, né? O que nós vemos hoje é mais divisão do que havia, inclusive, no passado, né? Seria o mandato da união e da reconstrução. Isso nunca aconteceu, isso foi só balela, isso foi só história da carochinha. Continuaram fomentando a divisão e o que nós temos hoje é um país com uma alta inflação, as pessoas decepcionadas, cansadas, esgotadas e talvez uma falta de percepção do Lula, que ele não entendeu que ele foi eleito não para se reeleger, ele foi eleito em função de um contexto eleitoral em que o Bolsonaro tinha muita rejeição. Mas ele não é amado pela população como ele acha que é. Então, eu acho que 2026 vai ser o fim de um ciclo, talvez comece um ciclo novo aí para o Brasil, né, com novas lideranças surgindo e a gente poder resgatar o país desse lamaçal que o PT nos colocou. Por falar em pauta econômica, eu queria saber qual é a avaliação do senhor quanto ao trabalho desempenhado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Péssimo também, porque apesar de muitos dizem que ele é moderado, eu acredito que não. Acho que, no fim, quem manda acaba sendo o Lula. Ele tenta apaziguar os ânimos com o mercado, mas na prática isso não está funcionando. Vendeu-se um arcabouço fiscal lá em 2023 como a grande solução dos problemas, é um fracasso total, né? Chegou a ser uma vergonha. Isso foi falado por diversos economistas à época, e a gente está vivenciando isso agora. E na prática o que a gente tem é taxação, né? Esse é o governo da censura e do imposto. Basicamente é isso. Se a gente pudesse resumir o governo Lula, é o governo da censura e do imposto, sendo o ministro Fernando Haddad como principal artífice aí da tributação dos brasileiros, e a população está percebendo, né? Acho que isso está se transformando não só em limitação do ponto de vista de desenvolvimento econômico, de desempenho econômico do país, mas também se tornando desaprovação, que é o que a gente está vendo aí nas pesquisas. Algo que o senhor avalia que o ministro Fernando Haddad poderia ter feito diferente? Poderia não ter entrado no governo. Não, assim, é muito difícil, porque fica muito nítido o domínio que a gestão, a pauta ideológica tem ainda dentro do PT. Né? Então, por mais, como eu disse, que ele tente fazer alguma interlocução com o mercado, a última palavra acaba sendo o do Lula. Então, você vê agora a própria Gleisi indo para a Casa Civil, nitidamente o PT não tem a intenção de fazer nenhum diálogo com o Congresso, não colocaria a Gleisi, né? Então, não há, né? Parece que há uma falta de vontade, de fato, de entender quais são os reais problemas, de entender que o Brasil não tem mais condição de gastar, já foi antecipado um PIB com todos os gastos que foram feitos no passado, mas parece que o Lula está de novo apostando nos mesmos erros do passado, vai continuar gastando mais e o brasileiro vai pagar essa conta. Então eu não vejo muita saída, não vejo recuo nem por parte do Haddad, muito menos por parte do Lula. Então não me parece que é um governo moribundo, né? As pessoas estão simplesmente esperando acabar. Como o senhor avalia o andamento e a proposta da pauta de oferecer anistia aos presos pelo 8 de janeiro? Eu sou totalmente favorável à anistia, o partido também, o governador Romeu Zema, inclusive, esteve na manifestação nesse domingo. Por mais que eu entenda que muitas pessoas que estavam lá estavam erradas, não deveriam ter ido e devem pagar, aqueles que de fato depredaram o patrimônio público precisam pagar. Eu acho que depois de 2 anos presos, a maioria deles, acho que nenhuma condenação seria tão alta quanto essa, né? Então, eu defendo a anistia por essa razão, por ser uma questão humanitária e também pelo processo ter sido completamente torto desde o seu início, né? Isso não é justiça, isso é vingança, isso é perseguição política. Então, se de fato há uma vontade de abaixar a temperatura no país, a anistia é certamente um dos caminhos que nós defendemos. Agora, não me parece que seja
à vontade do Supremo Tribunal Federal. E, infelizmente, isso vai precisar ganhar mais tração aqui na Câmara. As manifestações são importantes, tem total apoio do partido, desde o início nós defendemos isso e vamos continuar trabalhando para virar votos. Na Câmara, talvez um cenário mais favorável, se houver a pressão necessária. No Senado, um pouco mais difícil, mas passando por essa barreira da Câmara, acho que muda um pouco o panorama, a discussão chega em outro patamar e talvez a gente consiga avançar. E há uma análise também, quase que consensual, que boa parte das condenações ali de 14 anos foram muito pesadas, bizarramente pesadas, e isso acabou gerando uma comoção, não só na sociedade, mas até no meio jurídico, que chegou a ficar constrangedor para muitas pessoas defenderem os abusos do ministro Alexandre de Moraes e de tantos outros que o seguiram. Acho que a divergência do ministro Fux foi importantíssima para trazer luz e mostrar que não há essa coesão toda no Supremo Tribunal Federal, que ninguém está disposto a ir tão longe e que isso nos deixa otimista que há de ser feita a justiça e a gente vai conseguir. Fernando Ribeiro, muito obrigada pela sua presença neste Poder Entrevista. Eu que agradeço. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 7 de abril de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Até a próxima!